com o passar do tempo, os ensinamentos cristãos deram origem a muitas religiões, que interpretaram as palavras de Jesus de maneiras diferentes. Para o judaísmo, Jesus foi o transgressor da lei e um dos vários revolucionários da época que contestaram a ordem social. Para os judeus, Jesus não ressuscitou, uma vez que, segundo eles, os discípulos roubaram o corpo do túmulo enquanto os soldados dormiam e espalharam a notícia da ressurreição. Para os umbandistas, Jesus é chamado de Oxalá e é a autoridade suprema, porque seria capaz de atuar em todos os elementos. É ele quem ordena aos orixás que venham ajudar seus filhos por meio de guias e mensageiros. Sua imagem é a de Jesus sem a cruz e sua cor é branca. Do ponto de vista budista, Jesus é um ser iluminado. Alguns defendem que Jesus estudou com monges durante sua juventude, construindo a base para os seus futuros ensinamentos. Outro fato que os budistas acreditam é o caráter meditativo de Jesus, que, assim como Buda, se retirava frequentemente para meditar. Para os hindus, Jesus é um avatar, ou seja, uma das encarnações de Deus na Terra. Para eles, Jesus foi iniciado na filosofia védica, sendo uma das encarnações do deus Vishnu. O movimento Hare Krishna acredita que Jesus é um enviado de Krishna que veio cumprir sua mensagem pelo mundo. Para eles, Jesus viveu na Índia entre os 18 e 30 anos. Estudou o hinduísmo e o budismo. Já os mormons acreditam num evangelho chamado o Outro Testamento de Jesus Cristo. Para eles, Jesus nasceu em Jerusalém, não foi gerado pelo Espírito Santo, era polígamo e se casou com Maria, Marta e Maria Madalena, além de ser irmão de Satanás. Quando a Igreja Católica começa a se organizar, quer dizer, pessoas começam a pegar a figura de Jesus, a sambarcar a figura de Jesus e fazer dele, né, o centro de uma religião, porque Jesus não criou religião, muito pelo contrário. Se teve alguém que ele, de alguma maneira, censurou, foram justamente os religiosos, por terem, assim, conhecimento e não ação correspondente. E começa histórias sobre o nascimento de Jesus, sobre a figura física de Jesus, sobre milagres que Jesus tenha feito, entende? Então sai tudo do natural para apresentar um Deus vivo, um Deus encarnado, para que as pessoas fiquem convencidas de que esta religião é melhor do que a outra. Se nós lermos o Novo Testamento, mais de 80 vezes ele diz: eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Ele nunca disse que ele era Deus. Isso foi uma confusão que nós fizemos, estávamos lá, tirando aquela tríade que vem do Egito. Ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas mesmo nisso está separado. Gibran Khalil diz: se Jesus, o verdadeiro, se encontrasse com Jesus que criamos, entre os cristãos não se reconheceriam. Mas aos poucos, através do trabalho de Martim Lutero, de tantos espíritos mais velhos, nós vamos retornando à origem, na compreensão do verdadeiro Jesus. Nossa equipe foi até uma mesquita para mostrar como os muçulmanos enxergam Jesus. Agora que já está tudo certo, lenço, pés descalços, vamos entrar para conhecer um pouquinho a mesquita? Vamos lá. Quem nos recebe é o Rodrigo Rodrigues, considerado o primeiro sheik convertido brasileiro. É ele quem nos explica como o islamismo reconhece Jesus. Muitas pessoas acham que os muçulmanos não gostam de Jesus. Essa informação é muito errada. A pessoa não é considerada muçulmana se ela não acreditar que Deus enviou e escolheu os profetas.
Jesus é um deles. Inclusive no Alcorão, Jesus é mencionado 25 vezes. Os muçulmanos acreditam que anjos e profetas foram os responsáveis pela divulgação das leis e ensinamentos de Deus. Deus revelou uma mensagem para todos os humanos. Essa mensagem Deus revelou ao profeta Moisés, que é a Torá, né? Revelou também ao profeta Abraão, alguns livros anteriores. Revelou os Salmos a Davi. Revelou o Evangelho a Jesus. E acreditamos que revelou o último dos livros, a última mensagem, assim que concluiu a mensagem divina, que chamávamos o Alcorão, que literalmente significa a leitura. O Corão, você vai ver que ali é um código de vida maravilhoso, muito até parecido com as lições de Jesus, muito parecido com as lições do Buda. Carregar o rótulo religioso não modifica o homem. O que nos modifica é o desenvolvimento da prática de amar. Esta é a finalidade dos ensinamentos de Jesus, que surgem com grande intensidade na doutrina espírita, mas que surgem também em luzes várias nas várias religiões. Os possíveis milagres de Jesus e a crença depositada por muitas outras religiões são explicadas de uma maneira diferente pelo islamismo. Deus sim deu alguns milagres para ele. Mas esses milagres, esses poderes, vamos dizer assim, entre aspas, sobrenaturais, não foi Jesus que criou, foi Deus que deu a ele para que apoiassem na sua mensagem. Nós muçulmanos, ao mesmo tempo que nós amamos, damos o nome dos nossos filhos de Jesus e de Maria também, né? Nós não invocamos ele na frente de Deus. Não dizemos, ó Jesus, me conceda algo. Nós pedimos diretamente para Deus, porque Jesus assim ensinou e assim ele fazia. Os muçulmanos têm uma crença particular de que Jesus não morreu. Acreditamos que Deus informou Jesus que ele seria perseguido e ele estavam tramando sua morte. Porém, Jesus disse, amanhã vão me pegarem para me matarem. Quem irá dar a sua vida por mim? Um dos seus discípulos, que era um jovem, que afigurou o rosto mais parecido com Jesus, disse, eu vou do seu lugar, para a cruz. E esse jovem foi crucificado, e Jesus foi então, se escondeu, e depois foi arrebatado aos céus, corpo e alma. Quais são as possibilidades em torno da morte de Jesus? Ele realmente ressuscitou? Todos nós ressuscitamos, a morte não existe. Depois que nós nos julgamos mortos, existe uma série de encontros, de experiências maravilhosas no mundo espiritual. Foi um fato místico, um fato simbólico. Então a ressurreição é metafórica. A ressurreição, pelo menos, é metafórica. O importante é que ele provou para todos a imortalidade, que o corpo ele fica, mas que a alma sobrevive. Talvez tenha sido essa uma das mensagens. O corpo pode sumir, mas eu estou aqui. E o que teria acontecido com o corpo de Jesus? Várias seriam as hipóteses. Ele poderia desmaterializá-lo? Poderia. Ele teria sido escondido em algum lugar? Também seria. Mas era apenas uma vestimenta que aquele Espírito Divino ocupou, como nós somos divinos, ocupou durante algum tempo. Para vocês terem uma ideia da influência de Jesus e do cristianismo em muitos países ditos laicos, como o Brasil, ou seja, que possuem uma neutralidade no campo religioso, alguns feriados nacionais são baseados na vida de Jesus. Além do Natal, que celebra o nascimento de Jesus, logo no início do ano temos os feriados móveis, ou seja, aqueles que caem em datas diferentes a cada ano. Justamente 47 dias antes da Páscoa ocorre o Carnaval. É uma espécie de um adeus à carne, porque depois começa a Quaresma, que para alguns cristãos é um período para praticar o jejum.
A partir daí começam os dias religiosos, como a Sexta-feira Santa, em que os cristãos relembram a morte de Jesus na cruz. Já a Páscoa, conhecida também como Domingo da Ressurreição, é a data mais antiga e importante para os cristãos. A gente acha normal porque a gente já nasceu nesse ambiente. Então, se você é de outra religião, mas você nasce, a sociedade comemora o Natal, então já acha normal. Nós tivemos uma dominação praticamente mundial da Igreja Católica durante séculos. Mandava mais que o próprio Estado. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, conseguiram criar esses feriados que é para aumentar os seus adeptos, mas se torna um padrão religioso. Se querem comemorar, se nessas ocasiões se voltam um pouco mais para a luz, refletem sobre Jesus, vale a pena. O espírita tem que enquadrar-se nesses feriados e tentar aproveitá-los de acordo com a sua fé. Por exemplo, o dia de finados, né, o dia das almas, que ele faz algum tipo de atividade, mostrando que não deve ser um dia triste, mas um dia de alegria, porque todos os dias são o dia das almas, a gente está em contato com elas constantemente. Jesus, o governador da terra, e os milagres que realmente aconteceram? Se ele veio pregar o amor à paz, será que falhou na sua missão? A gente já volta.